E agora a gente fala sobre o salário mínimo, pessoal, porque desde o dia 1º de maio desse ano, o valor do salário mínimo no Brasil é de R$ 1.320. Além da reposição inflacionária, o crescimento do PIB também foi levado em conta para o reajuste. Mas esse valor ainda está muito distante do projetado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo o departamento, em abril desse ano, seria necessário uma manutenção para a família de 4 pessoas de uma renda de pelo menos R$ 6.676,11. Tá longe, né? Tá até parecendo engraçado. piada, né? Pois é. Quando a gente fala sobre salário mínimo, né, Felipe, a gente nem imagina que está lá na lei, que ele deve preservar o poder aquisitivo e garantir a sobrevivência financeira dos trabalhadores. Será que isso está acontecendo? Está dando aí para você pagar as contas? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o economista e professor Geraldo Medeiros, que já é nosso parceiro por aqui. Boa noite, professor. Bem-vindo, viu? Que bom estar de volta aqui com vocês, muito bom. Prazer é nosso. Já começo perguntando qual o impacto do reajuste do salário mínimo na economia e nas contas públicas também. Olha, na economia é um impacto muito importante, porque todas as vezes que o salário mínimo aumenta, significa dizer que renda está sendo distribuída e é muito bom que tenha renda a mais, que as pessoas elas tenham renda para consumirem, que elas de fato elas movimentem o comércio, movimentem a indústria. Então, do ponto de vista da geração de demanda, o salário mínimo ele é muito importante. Muitas vezes as pessoas se preocupam, e o impacto sobre as contas públicas, a gente tem que entender, de um lado, que é muito importante que a gente tenha um setor público que ele funcione com funcionários, com servidores públicos que estejam estimulados, que mantenham o seu poder aquisitivo. É muito ruim quando existe um empobrecimento do funcionário público. Ao mesmo tempo, numa conta aproximada, esse impacto sobre as contas públicas leva a algo em torno de 4,5 bilhões. Isso é pouco dinheiro. Quando a gente compara que no setor público, o governo federal, ele paga de juros de dívida mais de 200 bilhões de reais. Então, pensando que ele vai pagar só 4,5 a mais, e o impacto que esses 4 bilhões têm sobre a economia, vale muito a pena. Professor, os nossos telespectadores estão interagindo com a gente através do WhatsApp da Rede ITA, e o nosso telespectador Adílio, do Jardim Paulistano, comentou aqui: boa noite a todos. Esse aumento do salário mínimo de R$ 18 é nada mais, nada menos que um tapa no rosto do trabalhador brasileiro, e a gente lhe pergunta em que se baseia, propriamente falando, esse aumento do salário mínimo e por que a gente não tem conseguido pagar as contas em dia, a população que depende aí desse salário mínimo. Olha, o Adílio mostra que sabe muito de economia, é um tapa mesmo, é muito pouco, é insuficiente para atender às necessidades da classe trabalhadora. Agora, é muito importante entender que não é possível ter aquele salário do DIEESE, porque caso o governo reajustasse o salário mínimo lá para R$ 6.000 ou coisa parecida, isso significava dizer que todos os preços da economia iriam aumentar na mesma proporção. E isso seria muito ruim, porque eu estou pensando que a pessoa que tem aquela pastelaria, aquela pessoa que tem aquele pequeno negócio, teria que aumentar muito o preço do produto que está sendo produzido, e isso geraria uma inflação. Poderia ser que com R$ 6.000 o trabalhador ele comprasse menos coisas do que compra hoje com os R$ 1.320. Então, o caminho não é aumentar muito o salário, mas o caminho é distribuir renda. E como é que o trabalhador ele pode ter benefício na distribuição de renda? Se ele tiver menos impostos, se ele pagar menos impostos e se os serviços públicos funcionarem bem. E quando chega nos impostos, aí é que a coisa aperta, né? Agora, professor, já existem projeções do valor do salário mínimo para os próximos 2 anos? O senhor acha que vai haver aí um ganho real? Vai haver um ganho real, é um compromisso do governo atual, mas nada que as pessoas pensem assim que o salário vai subir e chegar no nível que o DIEESE calcula. Esse crescimento ele vai ser sempre acima da inflação, o que significa dizer que os trabalhadores terão renda real a mais, terão ganho real com o salário, mas sempre em percentuais muito pequenos. São outros itens que interessam muito para a classe trabalhadora. É preciso, nesse país, que exista distribuição de renda.
Exato, professor. E a gente vai encerrando essa nossa conversa aqui com a interação de Gorete, nossa telespectadora lá de Santa Rosa, que diz: boa noite. Vergonhoso sobreviver com um salário mínimo quando se tem que pagar luz, água, aluguel e comida. Fora que não vivemos só disso. Não podemos nem adoecer. Falou e disse, né? A Gorete, ela mostra que sabe, de fato, administrar, e o trabalhador brasileiro, ele vive esse dilema que a Gorete vive. Esse trabalhador, ele tem que fazer uma alquimia, que muitas vezes é perversa, porque a renda, de fato, é muito pequena, e esse trabalhador, ele sabe mais do que nunca o que é que deve ser priorizado, o que é que deve ser cortado. Infelizmente, a renda, ela é insuficiente, e as necessidades, as demandas das pessoas são muito grandes. Então, esse país, eu repito, se fala muito, eu brinco nas aulas, se fala muito na televisão da minha casa, em crescimento do PIB. É preciso que o PIB cresça, mas é preciso que exista distribuição de renda para que as pessoas possam ter um aumento do seu poder aquisitivo. E um próximo assunto que já é válido, a gente falar sobre essa reforma tributária, será que sai, que não sai, que é importantíssima também para o nosso bolso, né, professor? Obrigada. É muito importante a reforma tributária, mas é muito importante que tenha uma reforma tributária que torne os impostos menos injustos. Se fala muito do tamanho, mas o grande problema é a injustiça da carga tributária. A gente fala mais na próxima vez. Obrigada, Obrigado, viu? Muito obrigado, professor. boa noite.